Amém. Muito feliz de estar aqui novamente. Obrigado pelo convite, pastor, de poder compartilhar uma mensagem novamente. É uma responsabilidade muito grande, mas é um privilégio também muito grande, por isso a gente está sempre contente, né, de estar nesse momento falando da palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acredito que todo mundo aqui já passou e todo mundo aqui vai passar ainda nesse mundo que nós vivemos, né? Nessa realidade caída, que é a questão do sofrimento, né? Mas não apenas o sofrimento pelo sofrimento, mas como que o sofrimento é usado para glorificar a Deus em muitos momentos. É o que nós chamamos de paradoxo entre sofrimento e glória, né? Então, nós sabemos que todo mundo já passou, vai passar, seja rico, seja pobre, seja do Brasil ou de qualquer outro país, de qualquer outra cultura, independente da pessoa, seja uma pessoa boa ou ruim, crente ou descrente, a pessoa vai sofrer. Isso não é uma promessa minha, é um fato, né? Pois nós estamos em um mundo que é caído, nós somos pessoas que pecam, que se relacionam com pessoas que pecam, então naturalmente nós iremos sofrer na nossa vida. Só que o que eu gostaria de trazer hoje, se vocês quiserem já abrir suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, é um pouco sobre como que nós devemos enxergar ou lidar, ou de que forma que o sofrimento pode ser até mesmo benéfico se nós olharmos da forma correta para ele. Primeiro que nós temos um exemplo muito claro, né, de sofrimento no próprio Jesus, né? Ele é o paradoxo perfeito entre sofrimento e glória, já que o sofrimento dele glorificou o Pai, pois ele foi obediente até a morte de cruz, e se nós observarmos em João 12, vai dizer que quando ele for levantado, ele atrairia todos a ele, e no capítulo 13 que ele glorificaria o Pai. Então o sofrimento dele glorificou o Pai. E hoje nós vamos entender como que o nosso sofrimento pode glorificar o Pai. Como que o nosso sofrimento pode fazer com que o Pai seja revelado, né? Nós temos o próprio Cristo falando para nós, né, também no livro de João, para nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo. O que é tomar a nossa cruz? Mesmo que a gente tenha a compreensão de cruz como algo que é graça, que é verdade, que é misericórdia, a compreensão das pessoas que ouviram o tome a sua cruz naquele momento não era a mesma que nós temos hoje. Era uma ideia realmente de sofrimento, de seguir a Cristo até a morte, se necessário, né? A própria palavra testemunhas, ela significa mártir, né? Então, a testemunha de Cristo é a pessoa que, de fato, está disposta a sofrer o que for, mas jamais negar o nome dele, continuar vivendo por ele, para fazer a vontade dele, para que ele seja conhecido. Então, mártir, no grego, é testemunha. É literalmente a tradução de testemunha. E é isso que ele nos chama a ser, né? Nem todos são chamados para morrer pelo nome dele, nem todos chegam a morrer para não negar o nome dele, mas, se necessário, nós precisamos ter essa disposição. Então, como que o nosso sofrimento vai glorificar a Deus? Só para dar uma breve introdução na leitura do que nós falamos de Coríntios, no capítulo 1 nós temos um contexto, né, não precisa abrir, nós temos um contexto do que se trata essa carta aos Coríntios. Paulo e os seus companheiros eles viviam naquele momento, um momento que eles vinham de dificuldades. Ele relata o sofrimento que eles passaram na Ásia, né, no capítulo 1. Eles falam que eles perderam até mesmo a esperança de sobreviver. Então eu acredito que é um sofrimento que Paulo estava passando. E Paulo é um outro exemplo muito claro de sofrimento que nós temos na Bíblia, né? Nós temos muitos exemplos claros de sofrimento na Bíblia. Nós temos o chamado profeta chorão, que é o próprio Jeremias, né, que ele escreve um livro de lamentações. Eu acredito que nós temos exemplos bem claros de sofrimento e deixando bem claro que o sofrimento não é necessariamente porque você pecou ou porque alguém da sua família pecou ou algo desse tipo. Até mesmo era uma visão que os fariseus nutriam naquela época, né? Se ele está assim, por quê? Quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Mas não necessariamente. Como eu falei, por estar nesse mundo nós estamos sujeitos a sofrer.
Mas a forma que a gente encara o sofrimento, aí vai depender da nossa mentalidade, o quão firme nós estamos em Jesus e o quão importante Ele é em nossas vidas. Então, a própria igreja, no qual Paulo escreve, passava por algumas dificuldades, né? Havia alguns desentendimentos da igreja de Corinto. Então, esse é o contexto aqui no qual Paulo escreve essa carta. E Paulo fala que a igreja, ainda assim, era também uma intercessora, que ajudava ele a passar pelos sofrimentos dele. Então, esse é o contexto que nós temos. Agora, já no capítulo 4 de 2 Coríntios, vou dar um breve resumo do versículo 1 ao versículo 6. Vou ler com vocês. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Resumindo, antes de começar o versículo de 7 a 18, que é o que nós devemos trabalhar hoje, o contexto aqui é Paulo falando do próprio ministério, né? Que é pregar o Evangelho. Ele reconhece que o seu ministério é pregar o Evangelho, ele fala que é necessário fazer isso sem desanimar, sem enganar, sem manipulação, sem adulterar a palavra. E ele fala que os que se perdem porque eles estão cegos, e Paulo fala também que não é sobre ele, não é sobre nós, é sobre Cristo. Porém, ele dá uma alerta. Ser fiel à palavra pode ser que te traga algum sofrimento. Provavelmente vai te trazer algum sofrimento. Seja porque alguém em algum momento vai ter algum desentendimento com você, né? Na própria Bíblia, Jesus fala que pais virarão contra os filhos, filhos contra os pais, né? Por conta dessa fidelidade à palavra. Então, fica um aviso, pode ser que aconteça. Talvez na nossa cultura isso não seja tão comum, mas acontece ainda assim. Em algumas culturas, se você se converter, você vai literalmente ser expulso de casa, até mesmo perseguido na própria comunidade, pela família. Então, é algo que acontece ainda hoje. E é isso que Paulo está falando. O ministério dele é o principal objetivo dele, que é pregar a palavra, pregar o Evangelho. Sem enganar, manipular, sem adulterar a palavra. Então, esse é o contexto. Agora vamos ao versículo 7 até o 18, que é o que nós iremos trabalhar hoje. Atenção! Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Como eu falei, o sofrimento ele é fruto da queda, né? O Senhor ele não nos criou para o sofrimento, Ele não criou o ser humano no intuito de fazê-lo sofrer. Era para desfrutar de uma alegria eterna com Ele. Portanto, o sofrimento ele é fruto da queda, é fruto do pecado.
porém não significa necessariamente que ele é uma consequência ou punição do próprio pecado. Ou seja, se você está sofrendo, não significa que é porque você pecou, né? Às vezes é as circunstâncias da vida, às vezes por ações injustas até mesmo de outras pessoas, por pecado de outras pessoas, ou porque é uma situação que às vezes é incompreensível. Alguém adoeceu, a gente às vezes não entende, mas sofremos. Alguém morreu, que também é uma consequência da queda, da morte, e a gente sofre, a gente se entristece, é natural, né? É natural hoje, mas, como eu falei, não era o planejamento de Deus para o homem. Ele não criou já a gente no intuito de fazer-nos sofrer. Então Deus ele não fez o homem para o sofrimento. Só que, como eu falei, o nosso pecado às vezes faz tanto a nós quanto o outro sofrerem, sim, e o pecado do outro também às vezes nos faz sofrer e ele próprio sofrer também. Por exemplo, se eu sou uma pessoa violenta, com as pessoas da minha casa, estou pecando. Eu estou fazendo as pessoas do meu lar sofrer, certo? Se eu sou uma pessoa que é egoísta, que penso apenas em mim mesmo, se eu ajo dessa forma, sem levar em consideração as pessoas que estão comigo, meu próximo, eles vão sofrer em algum momento, porque o que interessa é a minha vontade, e não a necessidade ou a vontade também da pessoa que está ao meu lado. Então o pecado sim, também leva ao sofrimento. Mas, pontuando, nem todo sofrimento é consequência de um pecado. Para não ficar nessa mentalidade que infelizmente a igreja muitas vezes nutre, né? Às vezes a igreja acredita que, principalmente por influência de um movimento de coaching, enfim, neopentecostal, de que tudo tem que ser bênção, e Deus só dá bênção, e se você não está sendo abençoado é porque você está pecando. A gente, infelizmente, é influenciado por essa ideia, né? Eu gosto muito do pastor, por exemplo, ele fala que seria fácil se simplesmente chegasse aqui e prometesse bênção para todo mundo. Provavelmente a igreja já está lotada e ia ter que construir um outro lugar, né, pastor? Porque, infelizmente, é o que acontece. Quanto mais hoje em dia as igrejas falam de bênçãos, mais pessoas vêm para a igreja, porque as pessoas elas querem ser abençoadas. Elas não entendem a questão do sacrifício, não entendem o tomar a sua cruz, só que não é essa a realidade, né? Então, nem todo sofrimento é causado por pecado. Isso é importante. Às vezes, por exemplo, nós temos desastres naturais. Vou culpar quem? Quem é culpado por um terremoto? Ou um vulcão? Quem é culpado por uma chuva que às vezes pode ser, inclusive, consequência de má planejamento do próprio Estado, enfim, mas não das pessoas que estão sofrendo, certo? Qual é o pecado dela? Escolher morar naquela cidade? Portanto, é importante a gente ficar com isso bem guardado. Nem todo sofrimento é por conta de pecado. Como eu falei, a gente vive um caos. O caos que veio com a queda, certo? Com isso vieram doenças, morte. O próprio inimigo hoje influencia muitas vezes nas nossas vidas, nos ataca, está à espreita, né, para tentar nos fazer sofrer, para sairmos do caminho do Senhor. E o mundo também nos leva a sofrer, por conta de todas essas situações que eu falei. Então a gente vive um mundo sofrido e naturalmente a gente sofre. Quem aqui nunca sofreu? Difícil achar alguém que nunca sofreu. Acredito que para uma criança que acabou de nascer ali, provavelmente esse sair de um lugar confortável para um mundo leva ela naturalmente a ficar em momento ali talvez de choque, não sei qual a sensação, não consigo lembrar. Então, provavelmente para ela é um momento de sofrimento ali, que é importante também para que ela, né, os médicos que estão aqui podem falar, é importante que ela chore ali e tudo mais. Então, às vezes o sofrimento é necessário nas nossas vidas. Dizem que às vezes a gente só percebe o Senhor, ou nós percebemos Ele mais próximo no momento do sofrimento. Parece que o Senhor ele fica mais pertinho da gente ali, entendendo que nós precisamos de um consolo, entendendo que nós precisamos de força, né? A gente sente isso às vezes. E muitas vezes as pessoas só conhecem a Deus porque foram colocadas em uma situação de sofrimento. Por exemplo, é muito comum pessoas em lugares, em países que não têm a presença do Evangelho, até mesmo de certa forma é perseguido, elas só conhecerem a Deus porque houve algum desastre, alguma guerra e elas tiveram que fugir para um outro país. Isso acontece todos os dias. Nesse outro país, aí sim ela tem a oportunidade de conhecer o Senhor. Então o sofrimento que ela passou, que óbvio, não acredito que o sofrimento seja a vontade do Senhor para as nossas vidas, mas Ele usou esse sofrimento
para que ela conhecesse Ele. Então, às vezes, o sofrimento que a gente passa é para que a gente se aproxime mais do Senhor e entenda que nós somos frágeis, né? Nós precisamos do Senhor, e é isso que o texto fala, inclusive. Nós temos, por exemplo, o nosso próprio Deus não é um Deus que sofre, né? Jesus chorou, ou você acha que Jesus não sofreu? Ele sofreu por nós. Ele sofreu enquanto esteve encarnado nesta terra. Ele sofreu, ele chorou, né? Ele provavelmente sentiu fome, ele sentiu sede, certo? Ele sofria quando via as pessoas em situação de vulnerabilidade, quando as pessoas sofriam, ele sofria com elas, porque ele tinha compaixão. Tem um teólogo que chama Joseph, que ele fala assim: Deus ele nos revela que o sofrimento e o sacrifício de si mesmo representam um método divino de resolver os problemas da rebelião, da maldade e do pecado do ser humano. O sacrifício de si mesmo é o único método coerente com a natureza divina. Por exemplo, Deus não pode reagir ao ódio com ódio, porque se o fizer, estará adotando não somente o método, mas também a natureza daquele que é o criador do ódio, o diabo. Deus só pode corresponder com amor, porque ele é amor. Sofrendo e sacrificando-se por aqueles que o odeiam, ele demonstra a essência da divindade. Ou seja, o exemplo que o Senhor nos deu foi um exemplo de sofrimento, né? Graças ao sofrimento de Jesus, hoje nós temos acesso ao Pai. Graças ao sofrimento de Jesus, hoje nós não temos que sofrer sozinhos. Graças ao sofrimento dele, hoje nós podemos entender o nosso sofrimento como algo que é passageiro. Nós podemos ter a esperança de que não é eterno. Nós podemos ter a esperança de que o nosso sofrimento, em algum momento, ele vai passar, e em algum momento nós nunca mais sofreremos, como fala em Apocalipse. Então, vamos agora ao texto, trabalhar em alguns versículos. Nesse capítulo 4, a gente pode ver que Paulo ele relata algumas dores provenientes do ministério, né, de seguir a Cristo. Mas como que a gente vai aplicar isso, já que nós não temos o ministério de Paulo no contexto de Paulo? A gente vai tentar entender isso um pouquinho mais, porque hoje a gente vive um contexto diferente, em uma maneira de viver diferente. Paulo ele passava por perseguições, né? Ele relata isso diversas vezes. Paulo, em muitos momentos, foi preso, foi torturado. Então ele tinha uma vida de sofrimento. Ele, acredite, Paulo ele tem autoridade para falar sobre o sofrimento, ele sofreu bastante, né? Então como que se aplica a gente, já que a gente não está em um contexto de perseguição, de pessoas morrendo porque elas estão falando de Jesus na rua, pelo menos não ainda, porque pessoas que ainda não estão sendo presas por falarem ou crerem em Jesus. Então, como que isso se aplica a nós hoje? No versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Então, o que é o vaso de barro? Ou em algumas versões, eu não sei, talvez esteja de vocês, vasos de argila. O que é esse vaso? É um vaso frágil, né? Vaso de barro não é um vaso que você pode simplesmente jogar no chão e ele ficar inteiro. Nós somos esse vaso de barro. Nós somos frágeis, nós temos a tendência, às vezes, a se quebrar, a queda. Nós temos a tendência nós somos frágeis, esse é um fato. Nós somos fracos, a nossa natureza humana é fraca, é caída. Só que nós carregamos um tesouro, né? Como diz aqui, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse que nós carregamos? É o próprio Evangelho de Deus, é o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Então, como que isso se aplica? Quando a gente entende que nós somos esses seres frágeis, que de fato em muitos momentos vai sofrer, e nós sofremos pelo outro, nós, enfim, sofremos pelo que acontece no mundo. Mas quando, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades que nós vivemos, que nós passamos em nossas vidas, das fragilidades, dos problemas, quando apesar disso tudo, nós permanecemos crendo e testemunhando, nós estamos glorificando a Deus. Como assim? Nós somos esse vaso de barro que está passando por todos esses problemas e dificuldades, mas que carrega esse tesouro e não larga. Nós somos esse vaso de barro que não abre mão do tesouro que está dentro dele, né? Então, nós não perdemos a esperança. Nós somos esse vaso de barro que o que tem no seu interior já lhe é suficiente. Apesar de ser frágil, apesar de poder quebrar, apesar de às vezes possuir rachaduras, nós não guardamos o tesouro que está dentro de nós.
que é o Evangelho. Nós não abandonamos a nossa crença em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez. Então nós testemunhamos sua vida, a vida de Cristo, até mesmo em face da nossa morte. E assim precisa ser. Como eu falei, talvez para nós, o nosso contexto hoje fale em face da nossa morte, não seja tão compreensível. Mas a nossa morte, às vezes, não é só morrer por pregar o Evangelho. Como eu falei, às vezes é você estar até quase falecendo ou em um momento de uma doença que te aflige e você ainda assim continua crendo no Evangelho, porque você não acredita que você precisa estar bem para que você seja uma pessoa abençoada por Deus. Que você precisa estar totalmente são, sarado, curado, 100% bem de saúde, para que você creia em Jesus Cristo e para que Ele esteja com você. Não é essa a mentalidade que nós carregamos hoje. Nós entendemos que o sofrimento faz parte da vida. Nós iremos sofrer e está tudo bem. E a gente precisa entender que está tudo bem. Porque senão, no momento do nosso sofrimento, a gente vai blasfemar contra o nome de Deus. Né? Por que o Senhor me deixa sofrer? Por que estou passando por isso? Por que o meu filho não é como eu gostaria, não faz o que eu gostaria? Porque eu não vivo a vida que eu gostaria de estar vivendo hoje? Porque eu não consigo alcançar determinada coisa? Porque não é da forma que eu quero? Porque falta isso ou aquilo? Se a gente entender que, apesar disso, o Senhor está ao nosso lado, está perto de nós, e nós devemos e podemos crer que Ele tem algo guardado para nós, não talvez nessa terra, mas na eternidade, no momento que é eterno e que nunca mais haverá sofrimento, isso vai nos dar esperança. Né? Como diz a própria palavra, se a nossa esperança está nessa terra, nós somos os mais infelizes do mundo, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Isso não deve nos ser usado por nós como então eu vou viver a vida de qualquer jeito, então eu não preciso fazer nada, né? Minha esperança não está nessa terra, não. Mas a gente tem que viver de uma forma que glorifique a Deus, mas entendendo que o sofrimento faz parte. Deus ele não te abandonou porque você está sofrendo naquele momento. Porque se toda vez que a gente está sofrendo, a gente pensar, entender ou acreditar que Deus nos abandonou, que Deus é esse? Né? A gente sofre às vezes por coisas tão pequenas, mas às vezes por coisas grandes também. Então toda vez que a gente sofre é porque o Senhor nos abandonou? Toda vez que a gente sofre é porque Deus não está mais olhando para nós? Será? Então nós precisamos tomar essa cruz, seja ela qual for, que é permanecer em Jesus, mesmo que o sofrimento seja enorme. Permanecer nos caminhos de Deus, crendo nele, testemunhando sobre Ele, mesmo que a nossa dificuldade seja incompreendida por nós o motivo. E às vezes é interessante pensarmos que a gente esconde um pouco o nosso sofrimento, né, na igreja. É como se crente não pudesse sofrer. Então, a gente, principalmente às vezes para pessoas que não são cristãs, a gente tenta parecer sempre bem, porque elas precisam acreditar que um crente está sempre feliz. Só que às vezes, se a pessoa, se ela te vê, nossa, fulano está passando por um momento difícil, mas ele não larga Jesus, né? Fulano está passando por uma dificuldade, mas ele não para de falar de Jesus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa ele sofrer, mas espera? Ele ainda tem esperança? Em quê? Em quem? Então, às vezes, precisa esconder o sofrimento? Ou será que a gente só precisa falar um pouco mais de Jesus enquanto sofremos? E falar e manifestar que continuamos e permanecemos nele, independente da circunstância. Então, essa essência divina, esse poder sobrenatural, o Espírito Santo de Deus, ele se revela através de nós, mesmo que sejamos frágeis. Então, a gente pode sim, às vezes, pode não ser sábio a gente tentar mostrar para todo mundo as nossas fraquezas, né? Porque às vezes pode ser usado para nos ferir também. Mas não tem por que a gente também tentar sempre aparentar ser uma pessoa feliz e contente, porque às vezes a gente está triste, está tudo bem. O importante é a gente permanecer nele. Né? Ou vocês acham que os apóstolos, os primeiros cristãos da igreja primitiva, até os cristãos nos demais séculos, até chegar hoje, os cristãos hoje não sofrem? Os inúmeros, milhares, milhões de mártires da igreja não sofreram?
não sofrem até hoje? A igreja perseguida não sofre? Com certeza sofre. Mas não é só eles que sofrem, não é só, como eu falei, não é só no contexto de que é perseguido por crer em Jesus, não. É no nosso contexto, a gente sofre na nossa vida diária, no nosso trabalho, às vezes nas nossas relações de amizade, familiares, a gente sofre. Mas se, apesar do sofrimento, permanecermos crendo em Jesus, testemunhando sobre Ele, pode ter certeza que o nome dele será glorificado. Aleluia. Então, cada vez que passamos por uma dificuldade, que estamos frágeis e permanecemos em Cristo, Ele é glorificado. É como se disséssemos para o mundo e para a queda: você não é suficiente para me afastar dele. E é como se disséssemos para Deus: o Senhor me é suficiente. Eu não preciso ter uma vida de flores, uma vida de maravilhas. Eu não preciso ter uma vida que eu tenho acesso a tudo que eu quero, a tudo que eu gosto. Uma vida de, sabe, aquela vida de filme da Disney, sei lá? Essas vidas que parece que só tem filme, que é tudo uma maravilha. A gente não precisa disso, a gente só precisa de Jesus. A gente só precisa dele. A gente não precisa ter uma vida perfeita, a gente só precisa de Jesus. Se a palavra nos dissesse que a gente precisa ter uma vida perfeita para que isso seja uma manifestação da presença de Deus, nossa, não ia ter um crente mais. Não ia ter um cristão mais no mundo. A palavra, a mensagem dele não teria se perpetuado nos séculos, porque a igreja sofreu muito, gente. Muito nos séculos. Então os cristãos entendem que o sofrimento faz parte da vida cristã, mas até hoje a gente lida tão mal com ele. Então, ponto um que eu gostaria de deixar para vocês: perseverar enquanto sofremos glorifica a Deus. Perseverar enquanto nós sofremos glorifica a Deus, porque nós testemunhamos o valor de seguir a Ele. Como assim? A gente mostra que nós estamos dispostos a permanecer nele até a morte. Independente da circunstância, o quão difícil ela seja, ela não é suficiente para avalar a nossa fé naquele que é inabalável. Eu gosto muito do texto de Isaías, em que Isaías ele começa falando da morte do rei Uzias, e naquele período da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor aonde? Assentado no alto e sublime trono. Ou seja, enquanto o reino estava no caos, enquanto todos provavelmente estavam ansiosos para saber quem seria o próximo a ascender e como seria esse próximo rei, e que isso poderia gerar alguma ansiedade social, alguma preocupação, o Senhor continuava inabalável em seu trono. Enquanto tudo poderia estar parecendo muito difícil, o Senhor estava onde? Assentado no alto e sublime trono, e os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o seu nome. Então nada abala o Senhor. Ele se compadece de nós, sim. Ele chora quando choramos, porque esse é o exemplo que ele nos dá, né? Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Mas ele continua sendo santo, ele continua sendo rei, ele continua sendo inabalável, e ele continua sendo sublime, poderoso, e as coisas continuam no controle dele. Mesmo que às vezes a gente não entenda, ele continua no controle do mundo. Pode ter certeza. O diabo não vai vencer, na verdade ele já é derrotado. O mundo não vai vencer contra a igreja, porque a igreja já é vencedora em Cristo. Amém. O Senhor é reinado. Então nada o abalará. E a gente tem que ter essa esperança, que nós reinaremos com Ele porque vivemos com Ele. A palavra diz que se com Ele vivemos, com Ele reinaremos. Se com Ele morremos, com Ele viveremos e ressuscitaremos com Cristo. Então essa é a nossa esperança. Então, quando, apesar das nossas dificuldades, a gente permanece em Cristo, é revelado através de nós de onde vem o real poder de transformação, mas também de sustentação. Como assim? Você está passando por um momento difícil, muito difícil. As pessoas olham para você e às vezes sentem até pena de você. Pode acontecer. Mas elas veem que a sua fé continua inabalável. Então, quem mantém essa pessoa de pé? Quem que sustenta essa pessoa, mesmo na circunstância que ela está vivendo hoje? E às vezes a gente vê até um sorriso no rosto. Às vezes a gente vê ela até esperançosa. O que mantém essa pessoa nessa circunstância? Tendo fé. Que Deus é esse? Ela está disposta a passar por qualquer coisa, mas ela não nega esse Deus. Né? Você não vai blasfemar contra esse Deus? Não. Não vamos. Ele é a minha única esperança. Ele eu sei que nunca vai mudar. E eu sei que a palavra dele nunca voltará atrás.
Se ele disse que aqueles que creem no Filho dele, em Jesus Cristo, viverá com ele, é essa a esperança que eu vou nutrir todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Se ele disse que estará conosco até os confins da terra, até os últimos dias, ele estará conosco, independente do lugar, da circunstância, todos os dias de nossas vidas. Então é essa a nossa esperança enquanto sofremos. Por exemplo, como eu falei, eu gosto de dar esse exemplo porque às vezes a gente precisa tomar a igreja perseguida como exemplo. Né? A gente olha para ela e sente pena. E ela olha para nós e sente pena. Ela olha para nós e fala, nossa, vocês têm tudo. Vocês têm liberdade. Vocês têm a palavra. Mas vocês são tão frios. Vocês negam Jesus mais do que a gente, que é colocado à prova todos os dias as nossas vidas por Ele. E vocês negam Ele todos os dias, mesmo que a vida de vocês não dependa disso. Mesmo que vocês não tenham risco de morte, vocês negam Jesus. Então a gente precisa ter ela como exemplo, porque essa igreja, com certeza, é uma igreja que entende que o sofrimento ele virá, mas que não será necessário para abalar a nossa fé. Então a gente precisa ter isso como exemplo. Eu gosto muito eu assisti um vídeo uma vez de um tribunal. Um rapaz estava sendo condenado porque ele era um serial killer, se eu não me engano. Ele havia não apenas matado, mas ele havia também cometido atrocidades, violências com as suas vítimas. E no dia do julgamento dele, se eu não me engano, não lembro se foi um pai ou uma mãe, que chegou para ele e falou que perdoava ele em nome de Jesus. Que apesar de ele ter feito aquilo tudo e que ser difícil para ele perdoar, difícil imaginar as atrocidades que havia feito com o filho ou com a filha, perdoava em nome de Jesus, porque acredita que é isso que Cristo gostaria que fizesse. Aquele homem, gente, que sempre, em todos os julgamentos, mantinha um semblante sério, um semblante até mesmo de não se importar com a situação, ele começou a chorar, simplesmente porque recebeu o perdão de um pai e uma mãe em nome de Jesus. Então, é isso que é você permanecer em Cristo mesmo diante do sofrimento. E é por isso que, perseverando mesmo diante do sofrimento, nós glorificamos a Deus. Aleluia. Agora no versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Então a gente tem um paradoxo aqui. A gente tem duas coisas. A gente sim vai ser atribulado, ou seja, passaremos por tribulações, mas não ficaremos angustiados. Aqui o angustiado, a palavra, ela tem um sentido de ser exprimido no seu espírito. Você ter o seu espírito ali afligido. Porque só Deus pode fazer isso. E não, com Ele, nós não teremos o nosso espírito afligido. Então nós podemos sim passar por tribulações, mas nosso espírito permanece inabalável no Senhor. Crendo, tendo essa esperança. Então, sim, nós ficaremos perplexos, porém não desanimados. Perplexo aqui seria uma ideia de não saber para onde ir. Sim, às vezes a gente fica em dúvida, às vezes a gente pode não saber para onde ir, às vezes a gente pode se sentir um pouco perdido, mas a gente jamais ficaremos desanimados. Desanimado seria uma pessoa sem esperança aqui. Uma pessoa desprovida de medida ou recurso. Ou seja, nós sabemos que, sim, nós podemos às vezes ficar em dúvida, até mesmo um pouco perdido, mas não totalmente perdidos. Não sem encontrar um meio para que possamos nos achar ou permanecer. Porque nós temos um recurso que é ilimitado, que é o próprio Jesus. Ele não é um recurso no sentido de utilitário. Não, vou usar Jesus. Não. Ele é um recurso no sentido de eu sei para onde eu vou. Eu sei onde eu encontro refúgio. Eu sei aonde eu encontro consolo. Eu sei onde eu encontro abrigo. Então, sim, ficaremos às vezes em dúvida, perdidos, sem saber por que está acontecendo, ou o que está acontecendo, ou aonde se deve ir, por um curto período de tempo. Mas jamais isso vai nos abalar no sentido de nos tornar totalmente perdidos ou nos fazer esquecer a Cristo onde nós temos esperança. Jamais. Sim, nós seremos perseguidos, mas jamais abandonados. Ou seja, os homens podem nos perseguir,
O mundo pode nos perseguir, mas Deus jamais vai nos abandonar. Sim, nós seremos derrubados, às vezes nós seremos atacados, pode ser que seremos ofendidos, mas jamais seremos destruídos. Só o Senhor tem o poder disso. Destruição aqui não é simplesmente uma morte carnal, mas é o que o Senhor fala aqui. Não temam aqueles que podem destruir o corpo, mas aquele que pode destruir a alma e lançar no inferno. Então, se nós permanecermos em Cristo, não seremos destruídos. É uma promessa. Nós não seremos totalmente destruídos. Podemos morrer, mas nunca ser destruídos. Entende? Pois com Ele nós ressuscitaremos. Com Ele nós temos vida eterna. Então, qual que é a ideia aqui? A situação que você está vivendo não pode abalar a sua relação com Deus. Abalar no sentido de destruir a sua relação com Deus. Você pode às vezes ter uma certa dúvida e falar, nossa, por que o Senhor não olha para mim? E tudo bem, nós somos assim, nós erramos nisso, nós temos às vezes falta de fé, né? Mas jamais pode te separar do Senhor, porque quem te uniu foi Cristo. Então, unido através de Cristo, que é essa ponte, esse caminho até Deus, a circunstância ela não pode desfazer esse caminho. Então a circunstância ela não pode te afastar de Deus ou fazer com que Deus se afaste da gente. Ou destruir aquilo que nós construímos, esse relacionamento com Deus através de Cristo. Então se nós permanecermos nele, nós não ficamos angustiados nesse sentido de ter o nosso espírito exprimido. Se nós permanecermos nele, nós não ficamos, como eu vou falar, desanimados. Esse desânimo que tira a sua esperança totalmente. Se nós permanecermos nele, nós não seremos abandonados, porque ele não irá nos abandonar. Se nós permanecermos nele, nós não seremos destruídos. Então a presença dele e a esperança nele nos fortalece, independente da circunstância. A esperança que temos nele mantém o nosso espírito firme, porque nós sabemos que nós não estamos assegurados naquilo que é passageiro, nós estamos seguros naquele que é eterno. Aleluia. Na promessa que ele fez para nós, de que nós viveremos com ele. Então a tristeza ela não pode te impedir de ir até Deus. Ela não pode cortar esse laço que você, através de Cristo, construiu com Deus. Ela nos leva até Deus. A tristeza ela precisa não te impedir de ir até Deus, mas te levar até Deus. Porque nesse momento de sofrimento, como eu falei, parece que o Senhor se aproxima um pouquinho mais da gente, entendendo que nós precisamos desse, sabe, como se a gente precisasse do colo do pai. Quando a criança sofre, o pai sabe que precisa estar ali. É essa sensação que a gente tem. Essa sensação que eu tenho. Que no momento de dificuldade o Senhor parece que fica mais pertinho, parece que é mais perceptível, porque Ele está sempre perto, sabe? Então as lágrimas, nesses momentos de dificuldade, não é um sinal de tristeza, não precisa ser apenas um sinal de tristeza, um sinal de fraqueza, mas um pedido de ajuda também ao Senhor. Então as nossas lágrimas também são para isso. Agora vamos para o versículo. Gostaria de ler Romanos 5, versículo 3 a 4, que diz que o sofrimento, ou seja, a tribulação, ela produz paciência, perseverança, ela te faz perseverar. Que produz o quê? Experiência, que é você estar nessa situação, passando por essa situação, ela te dá essa experiência de passar por isso. E produz essa fidelidade, que é você não abandonar o Senhor, os caminhos do Senhor, mesmo diante dessa circunstância. E ela gera esperança. Ou seja, o sofrimento te faz perseverar, essa perseverança te faz uma pessoa experimentada, te dá experiência e produz mais fé, mais fidelidade ao Senhor, porque você permanece perseverando mesmo no sofrimento, e essa fidelidade ela gera esperança naquele que é eterno e que voltará, na promessa que Ele nos faz e na vida dele, na vida que Ele nos concede. Então, o sofrimento ele não precisa ser sofrimento por sofrimento ou nutrir em você um pensamento de tudo acabou, Deus me abandonou. Não. O sofrimento pode nos fazer entender que nós precisamos ainda mais do Senhor.
nos fazer lembrar dessa esperança que Ele nos dá, nos fazer pensar naquele momento, naquele tempo em que todas as coisas já terão passado, em que não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, e haverá apenas o Senhor, e Ele será a luz da nossa cidade, a glória presente dele será o suficiente. Então, o ponto 2 que eu gostaria de passar é isso: perseverar enquanto sofre te dá experiência, enquanto alimenta a sua fé e a sua esperança. Por quê? Você é edificado nele, que é essa rocha inabalável. Nenhuma circunstância abala o Senhor. Você coloca a sua fé e esperança naquele que realmente importa, e não em você mesmo ou nas circunstâncias do mundo. Porque se você depende das circunstâncias do mundo ou da sua situação momentânea para crer no Senhor, como eu falei, a gente está perdido. Mas nesse momento de sofrimento, nós colocamos a nossa esperança, se nós permanecemos nele, crendo nele, nós colocamos nossa esperança naquele que realmente importa e que jamais será abalado, que é o Senhor. E a sua experiência, ela te permite consolar outras pessoas, porque você passou por aquilo, você sofreu. Então, quando você vê alguém em sofrimento, talvez na mesma circunstância, ou uma circunstância similar, você vai sentir exatamente o que essa pessoa sente. Você vai saber exatamente o que ela está sentindo, porque você teve aquela dor também. Então, você vai saber consolá-la. No versículo agora 11 ao 14 diz assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Então, se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos, viveremos e reinaremos. Em 2 Timóteo 2 e em Romanos 6, você vai ver falando isso. Se com Ele vivemos, com Ele ressuscitaremos. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Se com Ele vivemos, com Ele reinaremos. Então, o ponto 3 é: se o sofrimento nos levar à morte, for bastante para nos levar à morte, ou se sofremos por causa da morte, mas permanecermos nele, nós viveremos. Por exemplo, como eu falei, se você ali, você não necessariamente, mas se um Marte, ele morre permanecendo em Cristo, ele está mais vivo do que nunca. Se uma pessoa morre em Cristo, testemunhando de Cristo, pode ter certeza, ela vai estar mais viva do que antes. Por exemplo, também, você ou algum familiar diante de uma doença terminal, mas permanece crendo em Jesus, você está glorificando a Deus. Deus está sendo glorificado ali. E essa pessoa viverá, porque ela creu mesmo diante da circunstância. A circunstância não foi o bastante para que ela se, digamos que, deixasse de permanecer no Senhor. Ela continuou permanecendo em Cristo, permanecendo crendo em Jesus, permanecendo no caminho de Deus, né? Então, por exemplo, também, doenças que levam à morte, né? Mas permanecendo crendo em Jesus. Paulo fala que ele não tinha a vida dele por valiosa demais, né? Comparada com a glória que era pregar a palavra. Então, para ele era mais valioso pregar a palavra. Ele entendia que ele valorizava mais o privilégio de viver e pregar o Evangelho do que a própria vida. Por isso que ele se colocava, às vezes, em circunstâncias que poderiam levá-lo à morte, né? Como diz em Atos 20, do versículo 22 ao 24, fala: agora impeligaste o nosso ser interior, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Charles Swindoll, ele fala assim sobre esse versículo, ele dá essa explicação. Nada que tocou o apóstolo externamente poderia esfriá-lo internamente. Na verdade, aquilo o abastecia. Quando seu coração está no lugar certo, você pode ter uma perspectiva eterna semelhante a essa.
quando seu coração está frio, porém isso não é possível. Ou seja, as coisas que afligiam Paulo externamente, que viam contra ele as dificuldades, as prisões, os sofrimentos, isso fazia com que ele fosse aquecido internamente. Isso alimentava, abastecia a fé de Paulo em Jesus, porque ele sabia o que o aguardava. Ele sabia aquilo que o esperava. Ele sabia que essas coisas não poderiam afastá-lo de Deus. Ele sabia que essas coisas não poderiam afastá-lo de Jesus. Ele sabia que essas coisas não poderiam desfazer a obra que Jesus já havia feito na cruz. Ele sabia que nada disso poderia impedi-lo de se achegar a Deus. Por isso que essas coisas que vinham contra ele externamente faziam com que ele se aquecesse internamente. Então é essa perspectiva que a gente precisa ter. Quando passamos por um sofrimento, quando passamos por uma dificuldade, nós não devemos permitir que essas coisas nos esfriem internamente. É muito comum, às vezes, a gente estar passando por um momento de dificuldade, e eu já fiz isso, eu pensar, poxa, se Deus me abandonou, para que eu vou fazer devocional? Se eu estou passando por esse momento de sofrimento, para que eu vou sentar e ler a Bíblia? Deus nem está se importando. Né? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Ele não se importa, por que eu tenho que me importar? Por que eu tenho que buscar o Senhor e conhecer o Senhor, se Ele não se importa com isso aqui que eu estou passando agora? Então, esse pensamento pode ter certeza que não vem do Senhor, e não é bíblico. O que a Bíblia nos diz é que o sofrimento deve nos aproximar do Senhor. O sofrimento é uma ainda mais justificativa para que a gente busque o Senhor e se mantenha firme nele, na esperança que Ele nos dá. Então, a gente precisa ter isso em mente, que quando nós sofremos pelo nome dele, ou por causa até mesmo do ministério, ou da nossa fé, nós somos renovados interiormente. Ou quando o sofrimento não é capaz, não é o bastante, e tomara que nunca seja, para abalar a nossa fé, nós somos renovados internamente, interiormente. Porque nós sabemos aquilo que realmente é valioso. Nós não abandonamos esse tesouro, apesar de sermos esse vaso de barro. Então, há uma autoridade, uma graça, que nem todos têm, que é aquela que é para sofrer. Né? Eu acredito que, talvez, eu não conseguiria hoje, pelo menos, permanecer ou sofrer o que muitos mártires, por exemplo, sofrem. Hoje, talvez não. Mas eu acredito que o Senhor prepara cada um deles para que eles permaneçam firmes no Senhor e não deixem que a carne ou o sofrimento da carne faça-os esquecer da promessa e neguem a Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor prepara esses homens e essas mulheres e essas crianças para isso. Porque não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a gente nega a Jesus, como eu falei, por coisas muito menores. A gente nega a Jesus por coisas muito mais, sabe, situações muito menos dolorosas a gente nega Ele. Às vezes, em uma conversa, a gente quer passar uma imagem de boa pessoa, mas a gente nega o testemunho de Jesus para essa pessoa, porque a gente está com medo dela nos julgar, a gente está com medo dela nos criticar, a gente está com medo dela nos ofender. Então a gente nega Jesus por muito menos. Por isso que eu falo que eu acredito que Ele prepara determinados homens e mulheres, sabendo o sofrimento que os aguarda, para que o nome dele seja glorificado. Não é à toa que tem aquela famosa frase que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Porque em muitos lugares onde pessoas morrem pelo nome de Jesus, outras pessoas acabam crendo ao ver essas pessoas morrendo no nome de Jesus. Torturadores acabam crendo em Jesus quando veem que as suas vítimas não negaram esse nome nem quando foram colocadas de cabeça para baixo numa jaula afundando numa água, nem quando elas são colocadas sobre uma fogueira, nem quando elas têm seus membros cortados, são esquartejadas, elas não negam a Jesus. E isso é um testemunho do valor que é seguir Jesus. Por isso que homens e mulheres morrem e o testemunho da vida delas e o da morte delas faz com que homens, principalmente homens, mas também mulheres, que são os torturadores, por exemplo, acabam crendo em Jesus. Ou até mesmo, não necessariamente os torturadores, mas as pessoas que presenciam esses ataques acabam testemunhando o valor de seguir Jesus. Porque é muito fácil você seguir uma religião que não te cobra nada, que na verdade só te promete coisas nessa terra. É muito confortável. É por isso que quando a gente fala, que o pastor sempre fala, é por isso que a gente vê cada vez mais as igrejas que prometem bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos,
se enchendo cada dia mais. Porque é confortável. É o que a nossa carne quer. É o que a nossa mente deseja muitas vezes. Só que, quando nós somos colocados diante da morte, é aí que se revela a verdadeira fé. Quando nós somos colocados diante do sofrimento, aí que a sua fé em Jesus Cristo vai ser testada. Será que você realmente crê? Como que fica a sua fé em Deus quando você está sofrendo? Será que você, mesmo que às vezes a gente dê aquela titubeada, você permanece crendo? Você ainda tem uma esperança? Nem que seja um pontinho de esperança de Jesus vai me ajudar a passar, ou pelo menos isso não vai afetar meu relacionamento com Deus. Como que é a nossa fé? Como que está a nossa fé? Né? Será que nós conseguiríamos passar pelas mesmas coisas, por exemplo, que os mártires passam? Que a gente fala? Então, Deus fala assim para Paulo, sobre Paulo, em Atos 9, versículo 16: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Como assim? Por que Paulo teria que sofrer pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus? Por que será? Será que é porque realmente há glória no sofrimento, desde que esse sofrimento seja pelo nome de Jesus, ou não seja o bastante para abalar sua fé em Jesus e fazer com que você testemunhe sobre Ele? Então há. Por isso que há esse paradoxo entre sofrimento e glória que a gente fala. Porque se é um sofrimento que revela o Senhor, ou que não seja o bastante para te impedir de revelar o Senhor, o nome dele será glorificado. E talvez alguns não entendam, né? Talvez alguns rejeitem que evangelho é esse, que Deus é esse que te permite sofrer. Sim, Ele mesmo sofreu. Ou será que a vida de Jesus foram só maravilhas, bênçãos e atrás de bênçãos e coisas, sabe? Não foi. Então por que a nossa teria que ser? Sendo que Ele é mais valoroso, mais valioso do que nós, levando em consideração que a vida dele pagou por todas as nossas. Por que a nossa vida tem que ser diferente da dele? Somos melhores? Somos mais santos? Com certeza não. Então a gente precisa, nesse momento de sofrimento, levar os nossos olhos para aquele que é eterno. Precisa levar os nossos olhos para a eternidade que nos é prometida, nos fazer lembrar da promessa. Então, a gente não tem que fazer como o povo no deserto, né, que foi retirado do Egito, e quando chegou no deserto, mesmo que o Senhor tivesse livrado eles de escravidão, de morte, e até mesmo colocados em situação em que eles poderiam glorificar o Senhor e louvar o Senhor, eles se esquecem porque o sofrimento foi o bastante para afetar a fé deles, para abalar a fé deles ali. Então eles começam a blasfemar, falar mal de Deus, falar que era melhor ter ficado no Egito. E às vezes, né, tem muitos cristãos que fazem isso. Por que eu virei crente? Era melhor não ser crente. Parece que a vida era mais fácil, mais legal quando eu era crente, né? Parece que era mais... Eu acho muito interessante quando as pessoas dão um testemunho e elas ficam alegres contando a vida ruim que elas viviam antes, porque elas podiam ir para festas, podiam beber, podiam, né, fazer o que quiser, como se isso fosse a coisa boa, e depois que ela se converteu, acabou a alegria. Não falam com essas palavras, mas a expressão delas quase fala isso. Como se, nossa, a vida boa antes eu curtia, aí depois eu conheci Jesus e... Ué, como assim? Depois eu conheci Jesus e você ficou mais triste? Então por quê? Será que a alegria está lá fora? Lá fora que eu digo, fora do Senhor? Será que é mais divertido? Será que é mais proveitoso? Sabe? Por que é dessa forma que a gente conta as testemunhas? Nossa, antes eu era terrível, rapaz, era até engraçado. Ué. Então por que a gente tem essa visão de que felicidade deveria estar atrelado à fé necessariamente? Ele nos dá uma alegria, gente, que é incompreensível. É uma alegria que nos faz permanecer nele mesmo no sofrimento. Ela não é abalada pelo sofrimento. É uma alegria que a gente não entende, sabe? Ao ponto de você estar chorando, mas você lembra de Jesus Cristo e aquilo que Ele fez e aquilo te renova interiormente. Nada exterior pode abalar. Nada exterior pode tirar aquilo que Ele entrega, sabe? Nada pode afetar aquilo que o Espírito Santo manifesta dentro de nós e através de nós também.
Então a gente não precisa reagir da mesma forma que o povo no deserto. A gente precisa ser diferente. A gente precisa permanecer olhando para aquele que prometeu o maná, sermos gratos pelo maná, aquele que prometeu que haveria um libertador e lembrar do libertador que já nos foi revelado, que já temos acesso a ele, e isso ser o suficiente. Como diz os Salmos, que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem uma versão que fala, de nada tenho falta. Nada mais eu preciso. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Então, o Senhor tem sido seu pastor? E se sim, tem sido bastante? Tem sido suficiente? Tem sido o que alimenta a sua esperança? É o bastante para te tornar uma pessoa que tem uma alegria? Como eu falei, a gente vai passar por sofrimentos, mas o Senhor continua sendo o nosso pastor. Não é? Ou ele deixa de ser o pastor quando vê a ovelha sofrendo? Ah não, essa ovelha está muito triste, acho que eu não vou mais querer ela não. Não. Ele traz a ovelha para perto e tenta descobrir o que aconteceu. E ele já sabe o que aconteceu. Isso que é o mais legal. Então, o sofrimento ele precisa nos levar aos pés de Cristo. Porque ele sofreu e ele sabe como nos consolar. Não é isso que a palavra diz? Ele sofreu, mais do que todos nós, pode ter certeza. E ele sabe como nos consolar. E ele nos consola. Então, o sofrimento também do nosso próximo também deve nos levar a ter compaixão e até mesmo chorar com eles, como eu falei. Em Romanos 12, no versículo 15 diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então sim, a gente também tem que chorar com o sofrimento do outro. A gente tem que ter ali um ombro amigo para que o outro se deite, conte os problemas e a gente chore junto. Não julgue ele. Às vezes não tente ensiná-lo como viver. Eu cometo muito esse erro. Às vezes a pessoa vem com dificuldades para me falar, então, eu acho que você deve... Não, mas não precisa, gente. Às vezes é só chorar. Sabe? Às vezes é só ouvir mesmo. Às vezes é só deixar que a pessoa fale, desabafe. Não precisa sempre tentar corrigir ou ajudar a pessoa a ter uma vida feliz. Às vezes ela só quer chorar e às vezes isso que vai ajudar ela a ficar bem. Então a gente tem que ter essa disposição também. Né? Você é apaixonado por Jesus? Deixa essa pergunta, porque paixão significa, a palavra é ter prazer, significa sofrer. Ou seja, ser apaixonado por Jesus é estar disposto a sofrer por Jesus e com Jesus, sem abandonar Jesus. Então você é apaixonado por Jesus? Tem um teólogo que chama Floyd McClung, eu acho que é esse assim que fala o nome dele, que ele fala assim: se você não sofrer e não se sacrificar por alguma coisa, então não tem paixão por ela. Ou seja, se você não está disposto a abrir mão de coisas que às vezes te deixam no conforto ou que podem te levar a um certo sofrimento ou a um sacrifício da sua vida por Jesus, será que ele não merece? Então você talvez não seja apaixonado por Jesus, se você não está disposto a abrir mão de algo por ele. Então você talvez não seja tão apaixonado assim, talvez ele seja segundo plano. Essa coisa é primeiro, depois vem Jesus. Primeiro é o meu, por exemplo, primeiro é meu carro ou minha família, depois Jesus. Óbvio, não é abandonar a família, né? Mas, como diz a palavra, às vezes os pais podem se virar contra os filhos, você não precisa abandonar, mas você precisa entender que Jesus está acima também dele, né? Deus ele não rejeita os próprios mandamentos, é Deus acima de todas as coisas, e é Ele acima de todas as coisas. Então às vezes pode ser que seja necessário algum sacrifício, você passar por algum sofrimento, mas se Ele for glorificado, se Ele for glorificado, pode ter certeza, não tem coisa melhor. Isso vai revelar que você realmente é apaixonado por Jesus. Se Ele te falar hoje, sai de onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar, como fez com Abraão, você faria? Se Ele falar, abandone isso aqui, eu vou te dar uma coisa inferior, talvez um trabalho que ganhe menos, ou talvez um cargo que você vai ter menos honra, menos autoridade, poder, mas nesse cargo menor, você vai me glorificar. Por exemplo, tem uma história de se não me engano, era príncipe de um país, que ele se converteu há muitos séculos atrás,
e ele se vendeu como escravo para ganhar os escravos para Jesus. O cara era príncipe, se vendeu como escravo para ganhar escravo? Sim, porque ele era apaixonado por Jesus. Jesus era mais importante do que o cargo de realeza dele, porque ele sabia quem era o verdadeiro rei. Então, eu deixo essa pergunta: você é apaixonado por Jesus? Isto é, você está disposto a sofrer por Jesus? Você está disposto a sofrer e, se sofrer, permanecer com Jesus? Então era isso que eu gostaria de compartilhar. O sofrimento não precisa te afastar de Deus. Ele pode te aproximar do Senhor. Pode ter certeza, Ele não vai te julgar porque você está sofrendo. Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher, Ele vai te consolar. Porque é isso que Ele faz. Amém? Amém. Fazer uma oração aqui, breve. E aqui, um exemplo melhor de sofrimento e glória, representado na ceia do Senhor. O sangue do corpo de Cristo glorificou o Pai. Será que o sangue do corpo dele entregue não foi sofrimento? Não é à toa que a rua que ele passou, né, com a cruz até hoje é chamada Rua Dolorosa, né, Via Dolorosa. Acredito que tenha tido um pouco de sofrimento, sim. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra vida de hoje. Obrigado porque nós temos acesso a ela e o Senhor fala aos nossos corações. E por isso somos gratos, Senhor. Amém. Eu te agradeço porque o Senhor nos ensina todos os dias, Pai, para que possamos permanecer no Senhor, de forma que o Senhor seja glorificado. E o Senhor cuida de nós, Pai. Amém. O Senhor cuida de nós em nosso sofrimento, o Senhor também cuida de nós em nossos momentos felizes. Amém. Nos ajude, Senhor, a permanecer em Ti, seja nos momentos bons ou ruins. Nos ajude a Te ver, a Te enxergar nos momentos bons e nos momentos ruins, Pai. Que a gente possa sempre se lembrar, sempre ter essa percepção de que o Senhor está pertinho de nós. E que isso seja o suficiente, que o Senhor seja o suficiente, Pai, nas nossas vidas. Que a gente jamais coloque outras coisas acima de Ti, que jamais coloquemos qualquer coisa, Pai, acima de Ti. E que o Senhor seja o primeiro e único Deus em nossas vidas. Que o Senhor seja o primeiro.